voltando com o programa Velha Nova Friburgo, hoje falando um pouco de política, né? Da época de Paulo Azevedo, saudade. E também você chegou a ser secretário de planejamento do Heródoto no ano 2009. Agora, eu tinha que te fazer uma pergunta. Quando você entrou para a política, né? Você conhece um pouquinho da história política de Friburgo? Você tinha alguma referência a prefeitos anteriores, a algum vereador, alguma coisa que você se espelhasse? Não, na verdade, eu tinha assim, uma admiração gratuita, não era uma admiração por ter convivido, era uma admiração gratuita por César Guinle. Meu pai gostava muito do César Guinle, era amigo de César Guinle, e eu tinha essa simpatia por ele ter sido um prefeito dinâmico, um prefeito que hoje, se nós temos aqui a Luau, daqui para lá e Olaria, graças a ele que ele loteou isso tudo e Friburgo a cidade nova de Friburgo pôde crescer exatamente por causa disso. Então eu tinha uma admiração por ele, por ser uma pessoa que não dependia da política. Sim. Né? Ele era uma pessoa que tinha posse, não era uma pessoa que tinha interesses em política. Mas espelhar, na verdade, a nossa família, o Juca, a gente sabe, eu posso falar, porque o Juca até pode me corroborar com o que eu estou falando, a nossa família nunca teve nenhuma tradição política. Meu pai gostava, mas de bastidores, ajudava o César Guinle, ajudava o doutor Feliciano, né, ajudava as pessoas que ele achava que devia ajudar. Mas nós não. Nunca tivemos nenhuma relação, ninguém de mandato. Por isso que eu fui considerado zebra, porque eu não tinha ninguém atrás que pudesse um padrinho, né? me apadrinhar, né? Porque é o que a gente vê mais hoje aí. E eu cresci, eu apareci em função do que eu quis fazer e que eu acho que agradou. A verdade é a seguinte, eu acho que o reconhecimento dos contemporâneos é muito difícil, né? Você fazer alguma coisa no momento e aquelas pessoas olharem e acharem, pô, isso foi legal, e valorizar aquilo, né? Tanto é que eu fui candidato a vice-prefeito, nós perdemos uma eleição em 2012, por 2.000 e poucos votos, poderíamos ter sido eleitos. E o que eu contribuí, pelo que eu tinha feito, apesar de não ter sido explorado, as minhas ações... Você foi candidato a vice-prefeito do Jairo Vermelho. Em 2012. Na verdade, Juca, o candidato a prefeito ali naquela época seria eu. Mas o Jairo chegou num momento em que a política estava precisando de um nome novo. Eu entendi estrategicamente, porque na verdade eu participei da eleição de Saudade que ninguém queria, ninguém aceitava, ninguém achava que ela pudesse ganhar a eleição e nós conseguimos elegê-la. Eu participei da eleição de Heródoto ativamente, porque nessa época eu estava no PMDB e era impossível Heródoto com o PMDB. E eu falei com Heródoto, eu conversei, eu asfaltei essa estrada para que pudesse fazer uma aliança e nós elegemos apenas 2 vereadores, eram 12, mas elegemos 2, mas elegemos o Heródoto com mais de 50 mil votos, 53 mil votos e tanto. Quem é que fez essa votação atualmente com mais eleitores? Essa votação do Heródoto nessa época, ela foi considerada zebra também. Zebra, ninguém porque esperava a situação que Heródoto vivia em né? Friburgo, a situação profissional dele. Mas né? o prestígio dele. Mas o prestígio, não, e a força que nós fizemos. A primeira caminhada que eu fiz com Heródoto na Serra Nevada, fui eu posso dizer até os nomes, fui eu, minha mulher, Imaculada, Girlan Guilan, Heródoto, e o motorista dele, seu Luiz. Foi a primeira caminhada, ninguém acreditava. A gente saía pelas ruas e aquela, que você é maluco. Eu falei, eu fui chamado de maluco quando eu falei que Saudade ganhava a eleição. Estou sendo chamado de maluco. E quando eu coloquei o Jairo também, aí, eu sendo o candidato, eu achei estrategicamente que o Jairo seria conveniente para aquele momento. Então, aí falei, você não estava no PTB. Você já estava no PHS, aí eu já tinha ido para o PHS, foi um partido que o PMDB eu tive uma passagem rápida em função de algumas amizades que eu adquiri na Secretaria de Educação, que eu trabalhei na Secretaria em Projetos, e o Nisquier, o Cláudio Mendonça, o professor Paulo Pimenta, esse pessoal, então, pô, Valentim, fica mais fácil a gente conviver você no PMDB. Aí foi que eu fui para o PMDB nessa época, mas fiquei assim tipo um ano e pouco só. E o Heródoto foi aquela candidatura e em 2012 eu abri mão
para a candidatura do Jair em função de entender Qual que foi a ele... votação do Jair e você para prefeito? 35.070 e poucos votos. Do Rogério foi 37.800. O Rogério estava sendo apoiado pela Saudade, né? Não, a Saudade apoiava... A Saudade era candidata. A Saudade foi candidata. A Saudade, ela ficou em terceiro lugar, com 26 mil, me parece. O Rogério fez 37 e nós fizemos 35. A nossa votação para o Rogério, ela foi muito próxima. Foi em torno de 2.800 votos, 2.700 votos. Uhum. E, Valentim, você que trabalhou assim, em várias campanhas, como é que você via assim... Você falou assim, na época eu sugeria Saudade seria, ninguém acreditou, a volta do Heródoto, bota o retrato do velho, né? Uma música aí, do Getúlio Vargas. Exatamente, e pegou. O marqueteiro é bom, ele é muito bom. E aí você, como é que você vê assim hoje o eleitor? Você acha que a eleição virou uma zebra mesmo? Não, assim? a eleição, se não houver uma mudança, porque o que eu acho que o que está definindo a eleição hoje, é a minha modesta opinião e na minha experiência eu vejo isso num crescente. O que está realmente definindo a eleição hoje é o voto nulo, branco e abstenção. Porque o nulo, branco e abstenção normalmente está vindo das pessoas mais esclarecidas, as pessoas que não são de grupos. Porque, por exemplo, um deputado, Juca citou alguns aí agora há pouco, um deputado ele já tem todo um aparato de um grupo para poder ajudá-lo numa reeleição. Aquele grupo trabalha com muito afinco para reeleger, até porque eles têm interesse em continuar, né? No poder e poder continuar nos seus cargos, nas suas funções que gostam de ter. Aí o que acontece? Por exemplo, Friburgo, nós tivemos o atual prefeito eleito com 29 mil votos, o segundo colocado ficou com 24, olha só, já tem uma diferença da eleição de 2012. O terceiro com 23 e o Rogério, que era o prefeito, com 18. Olha que disparate que aconteceu. E 48 mil votos, nulo, branco e abstenção. Isso daria para eleger o Juca prefeito de Friburgo com ampla maioria. Não é verdade? Daria para se eleger. Então, o que está definindo hoje a eleição é o nulo, branco e abstenção. Por isso que eu combato nas redes sociais. Quando eu estou em algum programa, eu aproveito a oportunidade aqui para dizer que o voto nulo, você está mantendo aqueles que você não quer ter lá. Mas não tem ninguém. Tem sim, vamos procurar alguma coisa melhor. Vamos mudar, porque se não der certo a gente muda de novo, não é? Mas tem que haver uma mudança. E essa mudança só pode sair do nulo, do branco e da abstenção, porque são as pessoas... Eu não acredito mais em ninguém, é o que você ouve aí na rua. Então está muito difícil. Dentro da sua pergunta, está hoje muito difícil, porque as pessoas não querem acreditar em mais ninguém. E realmente tem motivos até para isso. Nós não vamos negar que tenha motivos. Tem muitos motivos para que isso esteja dessa forma. Então, respondendo, eu acho que o que define a eleição hoje é o nulo, branco e abstenção. A hora que esse pessoal começar a analisar cada um, o seu candidato, o que ele é, se ele vive da política, se ele está envolvido em alguma situação, né, que a gente está vendo aí de lava-jato, criminal, enfim, se ele está envolvido, vamos evitar. Agora, tem que ir lá votar, porque se você não votar, aquele grupo daquele candidato que está envolvido, que tem o foro privilegiado, ele vai votar e vai continuar com o foro privilegiado. Então, o que define isso? Você tem uma série histórica aí de votos brancos e nulos de Friburgo, você falou um número alto aí, 48 mil na última eleição. Votos. É só buscar. Você tem uma série histórica para saber, chegou a fazer não, né? De quê? É uma série histórica dos votos brancos, nulos, com relação às eleições passadas. Uma evolução. A evolução é essa. Está aumentando cada vez aumenta. mais. Né? Em 2012, eu me lembro, a do Heródoto não. A do Heródoto conseguiu superar o nulo, branco e abstenção, porque ele fez 53 mil, quase 54 mil votos. Ao segundo colocado fez 36 mil votos, né? 36, acho que foi o Renato. Não me lembro agora quem foi, acho que foi o Renato. E a Jamila foi lá para
lá para 16 ou 17 mil votos, não lembro, que foi apoiada por Saudade. Em 2012, o Rogério ganhou com 37 mil votos, nós tivemos 35, a Saudade 26. Mas foram 40, eu vou dar até o número certo, que eu fiz, essa soma eu me lembro, 40.418 votos, nulo, branco e abstenção. Elegeria o Juca também, outra vez, nessa eleição, se o Juca fosse candidato com esses votos, nulo, branco e abstenção. Isso significa que o novo, absolutamente novo, ele pode ter espaço aí? Pode. Absorvendo esses Pode. votos nulos, brancos? Desde que essa consciência seja inserida na cultura do eleitor friburguense, vamos dizer no eleitor friburguense, porque aí sim tem. Eu acho que isso é possível acontecer, é possível. Às vezes eu sou meio... Mas quando você tirou o empresário como Vermelhinge, ele era para ter, ele não chegou a absorver esses votos, né? Não chegou, mas a campanha, nós tivemos problemas aí, alguns problemas de marketing, alguns problemas internos, né? Que por uma questão de ética até eu prefiro não falar, né? Porque eu fiz parte desse grupo, mas muita coisa não foi dimensionada, não foi ouvida. Enfim, eu acredito que nós, se tivéssemos tido uma linha de ação permanente, a gente teria vencido a eleição. Aí você absorveria esses brancos, nós não conseguimos. Eu vou te dar uma amostra do que eu estou falando aqui. Por exemplo, qual era o nosso maior reduto eleitoral, além do centro, que eu consegui reverter? Nós tivemos quase que perdendo no centro, nós conseguimos reverter. Mas qual era o nosso foco que nós teríamos que ter feito uma campanha mais maciça? Conselheiro Paulino. Entendi. E nós perdemos em Conselheiro Paulino. Valentim, eu vou só te interromper um instantinho para a gente voltar a essa questão dos distritos, tá? E daqui a pouco a gente retorna com essa aula de história política da velha Nova Friburgo.